Fala Poá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Cipoacast, aqui gravado diretamente da sede da Cipoá. Eu, Fábio Fernandes, presidente, junto com o meu diretor, Ivan Coelho. Tudo bem, Ivan? Tudo ótimo, Fábio. Excelente tarde, dia, noite, não importa. Deu insônia, né? Vai assistir o podcast. Mas só para que você possa entender, geralmente a gente grava à tarde. Realmente está sendo o período da tarde agora, por isso que a gente acaba errando o período. Mas não importa onde você esteja, o horário, seja bem-vindo a mais um programa. Esse programa ele tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo, né, Fábio? Compartilhar ideias, histórias de vida, trazer um pouquinho também, né, da história de Poá. E ele é comemorativo? Como que é, Fábio? Jubileu de Ouro. 50 anos da Associação Comercial de Poá. Maravilha. É um programa muito bom. Estamos aí com mais de 18 episódios gravados já. Cada dia mais, hein, Fábio? Quando a gente começou... E você sabe por que isso é possível? Graças aos nossos patrocinadores. É isso aí. Esse programa, né, ele é resultado do apoio da Levan Seguros, né? Sim. Da Brasil Cacau Unidade Poá, da MP Com Assessoria Contábil, e agora nós temos um patrocinador fixo, né? Sim, que é o Mercadão das Tintas, né? Do Vitor. Você já acordou de manhã, a mulher falou assim, precisa pintar a casa. Cara, eu tô acordado já tem uma semana com essa história, Fábio. Desde o final de semana passado, eu tô tentando pintar um quarto lá, e eu já fui lá no Vitor, já comprei um monte de coisa lá com ele. E o bom é que ele dá uma aula sobre tinta, né? Você não sabe nada, né? Você não sabe nada, ele... faz isso, faz aquilo, e eu tô lá com aquele quarto para pintar. Meu Deus. É isso aí. Precisou de tinta, precisou de uma dica de decoração, vai lá no Mercadão das Tintas e conversa com o nosso amigo Vitor. Isso aí. E aí, nós temos um convidado hoje. Fala hoje sobre o convidado. Cara, Fábio, eu preciso fazer uma leitura dinâmica. Aqueles cursinhos de leitura dinâmica. Cada convidado que vem aqui, o currículo é maior do que o outro, cara. Sim. Eu vou ler aqui superficialmente, sem tentar não perder nada de importante. Mas não dá para ler um currículo tão grande como esse. Mas o nosso convidado de hoje é nada menos do que Rimon Romanos, fundador e CEO do grupo Metadata. Não, Mediata. Olha, tá vendo? Por isso que... Eu acho que você precisa usar... precisa de um patrocinador ótica. De ótica, né? Eu insisto que não. Lidera desde 2009 a estratégia e o desenvolvimento de uma empresa especializada em soluções empresariais, recuperação de crédito, consultoria jurídica, gestão patrimonial e serviços documentais. Formado em processamento de dados, exatas e administração de empresas pela UMC, possui sólida experiência em gestão estratégica, negociação de alto nível e desenvolvimento de negócios. Ao longo da trajetória, ele criou o Grupo Mediata, foi integrando inteligência empresarial, segurança jurídica, teve alguns outros desafios aí ao longo da vida. Hoje é pai de família e apaixonado pelo aprendizado contínuo. Tanto é que ele até tem lá o Café com Rimon, né? Então, bora conhecer o Rimon, entender um pouco mais. Seja bem-vindo, Rimon. Seja bem-vindo. Eu quero agradecer a recepção, as palavras, as piadas, mas assim, dando os parabéns pro jubileu, né? 50 anos, não é pouca coisa, bastante coisa. E vamos bater um papo. Trocar uma ideia, né? Vamos bater um papo, tentar gerar conhecimento e valor para os empresários poaenses e da região. E o seu público aí, que eu acho que vai ser bem legal. Legal. A gente começa, Rimon, sempre com uma pergunta, né? Novamente, obrigado pela presença, né? Por estar junto aqui com a gente. Como começa a sua história com Poá? Eu sou poaense, nasci em Poá. E parteira na época ou já era hospital? Não, foi hospital. Foi hospital. E a minha história começa com meu pai, que é um imigrante libanês, chegou no Brasil na década de 50. E ele e o irmão dele começaram a trabalhar juntos. Teve a ajuda de outros libaneses que chegaram no começo do século. E nessa região, Poá, Suzano, Ferraz, Mogi, já tinham várias famílias já estabelecidas, né? Então foi assim que meu pai chegou no Brasil
E ele, com 16 para 17 anos, começou a trabalhar como todo imigrante, né? Vem para batalhar e tentar fazer um futuro, porque a região do Oriente Médio sofreu muito com a guerra, 2 guerras, na verdade, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, tinha muito sofrimento, muita pobreza, né? Escassez. E é assim que começou. Meu pai chegando aqui. Seu pai vem para cá com 16 anos? 16 para 17. E aí vem com os pais? Ele vem como? Ele veio sozinho. Sozinho. É uma viagem na época longa, porque era navio. Atravessava, saía do Líbano para a Itália. Tá. E da Itália ele pegou um navio, uma travessia de 25 dias. Chegou aqui em Porto de Santos e ele fala que muitos não conseguiam fazer a travessia. Chegavam até a adoecer, porque o nível de segurança assim, era muito pouco, né? Pegava doenças, malária, essas infecções. Imagino que seja insalubre, né? Quem está ouvindo a gente, 25 dias de travessias, não é 25 dias de travessias num cruzeiro que nem é hoje. Não. O negócio era mais complicado. Acomodações era sabe, não tinha um mínimo de conforto. Então, era difícil. Tudo era difícil na época, né, Fábio? Não... Quer dizer, muito novo e sem dinheiro nenhum no bolso. Convidado pelo irmão dele, mais velho. O irmão dele já estava aqui, então. Já estava aqui. Já estava aqui a convite de uma tia. Tá. Que é a irmã da mãe dele. Irmã da minha avó. Tá. Uhum. Ela já estava no Brasil. Morava em Poá também. E foi assim que começou. Então alguém lá do Líbano encontrou a cidadezinha de Poá aqui, né, no meio do nada, né? E começaram a vir, né, irmão? Pelo que você leu, eu sou um apaixonado por história. Eu gosto muito de história. Eu vou contar um pouco sobre a colônia libanesa. Em 1860, Dom Pedro fez uma viagem para o Líbano. Foi aí que começou a imigração libanesa para o Brasil. Então, Dom Pedro abriu as portas do Brasil porque houve a abolição da escravatura. E ele, nessa necessidade de trazer gente, mão de obra, ele fez uma viagem pela Europa e acabou passando pelo Líbano. Por isso que houve esse movimento de chegada de muitos libaneses, sírios, turcos, que na verdade na época não eram turcos, era o Império Otomano. Chegava aqui com o passaporte do Império Otomano, né? Era um turco-otomano, né? Turco-otomano. Uhum. Era o Império Otomano que perdeu a Primeira Guerra Mundial, né, junto com a Alemanha. E aí se desfaz, né? Se desfaz essa... E passados alguns anos, o Líbano vira colônia francesa e se torna independente em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial. Entendi. Que interessante. Aí se forma o Líbano. Tá vendo por que os espectadores têm que continuar assistindo esse podcast, cara? Olha, sempre uma aula, coisa nova. Sempre. Que legal. É legal história, porque você acaba conhecendo um pouco a origem das civilizações e dos povos, como que o Brasil acolheu tanta gente, né? E toda a colônia libanesa aqui no Alto Tietê vem de uma cidade única, né? Não quero falar para não falar a pronúncia errada, mas como é que se pronuncia a cidade mesmo? Nós somos de uma cidade do norte do Líbano, chama Dar Bestar. Dar Bestar, ela tem um significado. Uhum. É a casa da deusa Ishtar.
Tá. Então diz a lenda, existe uma história, uma lenda, que a deusa Estar, ela passou por essa cidade. Então foi dado o nome da cidade a deusa Estar. Muito interessante. Cara. E aí seu pai chega aqui com 16 anos e vai trabalhar com o quê? Então, meu pai começa trabalhando com o irmão dele, o meu tio Jorge, ajudando. Tá? Os 3 irmãos, que logo em seguida o outro irmão chega no ano seguinte, e os 3 irmãos inauguram o armazém 3 Irmãos. Trabalham por um tempo, meu tio Jorge acaba se casando e abre uma loja de móveis. Ficando meu pai e meu outro tio Salamão, também se casa, meu tio Salamão, e meu pai acaba indo para São Paulo trabalhar por conta, junto com um sócio dele, abriram um atacado de cereais. E foi onde meu pai começou a ganhar muita experiência. Meu pai sempre foi um empreendedor. Um cara à frente do tempo dele. E ele visualizou uma grande oportunidade de ele ir para o interior, comprava em grande quantidade, trazia para a capital e revendia. E aí ele criou uma reserva, né? um patrimônio financeiro, e resolveu investir em Poá, enxergando que aqui não tinha o tipo de comércio que ele imaginava que Poá merecia ter. E ele abriu o Armazém da Ponte, fazia feira. Enquanto ele estava no Armazém da Ponte, ele também fazia feira. E cresceu muito, porque ele era uma pessoa muito empática, gostava das pessoas, gostava de um bom papo, era um boa pinta também, fez muitos amigos aqui. Mas respondendo sua pergunta sobre a cidade, não, tem vários libaneses que são de outras regiões. Tá. Então nós temos de várias regiões do Líbano, não só de Darbestar. Tem do Vale do Bekaa, nós temos família Harati, que é do Vale do Bekaa. Tem de Beirute, tem de Monte Líbano. Então são várias famílias que elas acabaram migrando para cá. Mas você trouxe uma informação importantíssima. Eu não sabia dessa ação de Dom Pedro. Sim. Que deu o pontapé inicial para isso começar. Sim. Muito interessante. Foi graças a Dom Pedro que abriu essas portas. E o Armazém da Ponte, ele ficava onde? Só para a gente ir para nossa audiência entender onde era. O final a esquina da Floriano Peixoto, do lado da Casa do Norte. Acredito que seja lá hoje uma ótica. Tá. Não lembro exatamente o nome, mas acredito que é ali. E era Armazém da Ponte porque ficava do lado da ponte mesmo. Exatamente. Exatamente. O córrego não era canalizado, né, naquela época. Era aberto. Aí só para contextualizar também, como eu aprendo um pouco de Poá, hoje eu aprendi que tem a rua onde o ônibus, onde o ônibus faz a curva. Se você é poense raiz, você sabe cada dia eu aprendo. É onde o ônibus vira. Onde o ônibus vira. Onde o ônibus vira. Todo mundo sabe. Não é onde ele faz a curva. Onde ele vira. Onde o ônibus vira. Hoje tem nome essa rua, Fábio? Sabe me dizer? Cara, agora você me pegou. Ou continua sendo a rua onde o ônibus vira? É uma travessa da 9 de julho, mas você fez uma pergunta bem interessante mesmo. Vamos descobrir depois, então, onde que o ônibus vira. E aí a gente estava nos bastidores conversando sobre a rua onde o ônibus vira, né? Que você comentou. A Rua do Campo. Rua do Campo. Rua do Campo. Exatamente. Como? Olha só. Como eu não sabia disso, Fábio? A Rua do Campo. E aí tinha um comércio, né? Também. Lá era o armazém. O Três Irmãos era lá. Era lá. Era na esquina. Era a esquina da 9 de julho
com a rua onde que o ônibus vira. Que legal. Depois quem estiver assistindo e quiser colocar nos comentários aí o nome da rua. E aí depois você vai pra Calmon, né? Lá tem alguma... Calma, você tá... Eu tô acelerado? Tá acelerado. Eu pensei que era na sequência, então... Vamos dar uma mensagem para os empresários, Vamos. Que eu acho que é importante, porque a gente conta história, mas dessas histórias é bom você tirar alguma lição, Sim. algum fundamento, né, para os dias atuais. Imagina uma pessoa de 17 anos chegando no Brasil. Língua estranha, país estranho. Não sabia falar, cultura diferente. Buscando, como todo e qualquer imigrante, porque isso é um exemplo de como era o imigrante. Não estou falando do meu pai, mas da maioria. Eles tinham duas opções, ou vencer ou vencer. Não tinha outra opção, porque se ele não vence, ele saiu do país de origem dele contrariando os pais. Porque nenhum pai gosta de ficar longe do filho. Sim. Então, quando o filho toma uma decisão de sair da casa dos pais, ele está tomando uma decisão muito corajosa, né? E foi assim que meu pai chegou aqui. Então, hoje a gente ouve muito falar de foco, disciplina, comprometimento, coragem. Hoje a gente... fala muito disso, né? Que o empresário, o empreendedor tem que ter isso. Mas isso sempre existiu com as pessoas, só ninguém falava. Então, meu pai foi um grande empreendedor, fazendo uma homenagem para ele, agradecendo ele também por tudo que ele me ensinou. Na verdade, eu só dei certo na vida porque meu pai estava do lado. E ele passou tudo isso para mim, eu acho muito legal isso, a gente não esquecer, né, dos nossos pais. Sim. Honrar os pais. Né? Honrar os pais. É verdade. Que legal. Antes de Calmon Viana, né, o pai dele venceu tanto no Brasil, né, que voltou, né? E empreendeu também lá no Líbano, né? Sim. Na região da Arábia Saudita que você estava comentando. Né? Meu pai, ele acabou... se casando, a gente morou aqui um tempo, né? Ele foi para o Líbano e depois de 7, 8 anos, longe dos pais dele, ele voltou para o Líbano para visitar os pais. A mãe mandava cartas na época, não tinha nem telefone, nada, era cartas. Demorava quase 2 meses para chegar uma carta. E aí, e ela chorando, né? Meu pai conta que a minha avó pedia... Minha avó era analfabeta, ela pedia para as filhas, os filhos dela, e nas cartas meu pai fala que tinha lágrimas da minha avó. Poxa vida. Nossa. Então ele voltou para ver os pais e nessa viagem ele acaba conhecendo minha mãe. E acabou ficando lá quase 1 ano, porque aí ele não queria mais voltar, ele queria ficar lá para poder casar. Ele falou, só volto para o Brasil na hora que eu conseguir casar. Então foi paixão à primeira vista, né? Ele gostou da minha mãe e tudo, e acabaram se casando e vieram para o Brasil. Eles voltaram para cá, começaram a trabalhar e foi indo. Nascemos eu, meu irmão e minha irmã, nós somos em 3, no prédio que era o SESI. Que meu pai já tinha construído esse prédio e acabou que nós nascemos lá. Antigamente fazia muito a construção, salão embaixo e a moradia em cima. Sim. Porque a ideia era o proprietário, o dono, morar em cima do comércio. Era muito prático, né? Era prático. Sim. Quem está ouvindo a gente novo, né, que não soube o que era o SESI, né? O SESI, além de ser o serviço social da indústria, né,
ele também tinha alguns mercados, né, espalhados, né? Uma rede grande. Como se fosse um centro de distribuição, né? Sim. Não tinha um glamour de um mercado, né? Sim. Não era um atacado, ainda não era um atacado como a gente tem hoje, Sim. mas tinha preços mais competitivos e ajudava ali o operário, né, a ter um ganho, né? Pagava um pouco menos, né, nos produtos. Eu já vi bastante o SES no YouTube já. Bastante no YouTube. A região aqui toda tinha. Tinha Ferraz tinha. Goianazes, Poá, Suzano, Mogi. Era interessante. Legal. É. E aí você comentou pra gente que você estudou no Líbano, né? Você se formou lá, né? Sim. Nesse período que o seu pai ficou por lá, né? Sim, meu pai acabou arrumando um emprego na Arábia Saudita. Tá. E nós, para ficarmos perto dele, voltamos para o Líbano. Até para completar estudo, escola, tudo. E fizemos essa travessia de volta para o Líbano. Foram 25 dias de novo? Não, aí nós fomos de avião. Fomos de avião. Eu voltei. Nós voltamos no início da década de 70, 74, 73, 1973. E por lá ficamos um tempo. Eu consegui terminar meu ensino médio, entrei na faculdade, eu fiz área de exatas, eu sou formado em matemática. E no meu retorno para o Brasil, e aí é uma coisa interessante, porque o Líbano sofreu um período de guerra. De novo, né? De novo, começou em 1975, 76, e durou uns 15 anos, esse período de guerra. Quando eu terminei minha escola, meu período de faculdade, eu resolvi voltar para o Brasil. E aqui eu fiz faculdade, administração de empresas. E um belo dia, eu ligo para o meu pai e falo: pai, eu quero abrir um negócio próprio e gostaria da sua opinião. Meu pai, eu preciso pensar. Nós estamos aqui, seus irmãos estão aqui, né? Não posso deixar eles também. Uma decisão muito... Coloquei meu pai num checkmate, né? Na verdade, é complicado. E aí ele me responde um dia e fala: tô indo aí. Tô indo pro Brasil te ajudar. Quer dizer, você pediu uma opinião, mas ele já se prontificou a te ajudar. Sim, Legal. Então, meu pai veio e a gente começou a procurar o que fazer. Naquela época, e aí para deixar registro, o Brasil vivia um período muito conturbado. Inflação, planos econômicos que não dava certo, Sarney. Que ano que era isso? Eu cheguei no Brasil em 1989. Tá. Eu voltei, 89. Eu fui abrir a empresa em 91. 91, tá. Mas o período antes, que é 89, eu cheguei, se eu não me engano, era o Sarney presidente. Então tinha uma inflação, se eu não me engano, em 1889 foi a eleição, se eu não me engano, eleição o Tancredo é eleito, né? E aí ele não... foi 89, 86, 90. Né? É porque 88 é a Constituição, né? Certo? E foi a primeira eleição democrática, né? Sim. Eleição. Se eu não me engano, quem ganhou foi Collor, né? Isso. Foi Collor, né? Sarney e o Collor. Tá. Foi Collor. Foi na época do Collor. Depois... Então, é 92, se eu não me engano. Eu acho que ele assume entre 93 e 94, que tem abertura econômica e por aí vai. Sim. Aí, o período já... O Brasil tinha inflação muito galopante. Então, foi muito desafiador passar por isso, né? Então, mas a experiência do meu pai me ajudou bastante. Me ajudou muito. Mas uma coisa muito interessante que a gente, para quem
ouve ele falando, e é emocionante mesmo, o pai larga lá tudo que está fazendo no Líbano para vir dar um suporte, para vir ajudá-lo, para... sem saber o que ele queria fazer, mas não, eu tô com você, filho. O que emociona realmente é essa prontidão, né? Tipo assim, o que você acha, pai? Não, tô indo aí. Tô indo aí te ajudar. Foi. Muito legal. Porque assim, mais um recado pro empresário, eu acho que isso é bom deixar registrado. O jovem, quando eu falo por mim, eu tinha muito entusiasmo, muita energia, muita vontade de dar certo, de trabalhar, mas você não tinha experiência. Então, o que eu deixo assim como lição, e eu posso falar, eu tive muito privilégio de trabalhar com meu pai. Desde o começo, eu iniciei trabalhando com meu pai. Eu tive muita coisa do jovem, mas eu me apoiava no meu pai que tinha experiência. Então isso ajudou muito a eu errar menos. Lógico que nada foi tudo maravilhoso, não é assim. Mas com a idade você fica entendendo os motivos que seu pai na época falava: filho, não é por aí. Não faz isso. Só que tem uma coisa também, e eu hoje tento praticar. Meu pai nunca chamou minha atenção, chamou a atenção no sentido incisivo, de brigar e tal. Eu brigava com meu pai, ele nunca brigou comigo. Brigava assim, de pai, não é assim, pai, eu quero fazer desse jeito. Queria pôr seu ponto de vista. Eu queria, por isso que eu falo, o jovem é complicado, né? Sim. A gente não tem a experiência, não tem a vivência. É engraçado isso, né? Porque todos nós aqui fomos jovens, né? Mas assim, a gente não tem experiência, não tem vivência, mas acha que sabe tudo. Quer abraçar o mundo, quer fazer tudo. E num período que nós não tínhamos o celular, que hoje qualquer dúvida você põe, ele te ajuda. Naquela época você não tinha celular, não tinha referência. As referências eram as pessoas. E então meu pai sempre me dando assim, me ensinando pelo exemplo. Por incrível que pareça, hoje me vem assim na memória tudo aquilo que meu pai falava. E hoje eu consigo entender o porquê que ele na época falava: olha, não é por aí, filho, olha, é aqui, é ali. Então é importante ouvir, né? É muito legal deixar isso registrado. Você não é a primeira pessoa que vem aqui, senta e fala: olha, a experiência dos antigos, dos pais, é muito valiosa. Ouçam o que eles têm a dizer, que vale muito a pena. Uma coisa bem interessante também, que fica evidenciado, que a gente tem aprendido cada vez mais nesse programa aqui, é que ter alguém do lado, alguém mais experiente. Mentor, né? De repente não é o seu pai, mas tem um amigo que já passou por esses problemas, para que possa te ajudar, para que possa te orientar, e você tenha maturidade, não importa a sua idade, de ouvir esse mentor, né, Fábio? É extremamente importante. E aí tá tudo muito curioso. O que você abriu nessa época? Como é que eu foi? Abri um comércio de alimentos, né? Supermercado Baratão, Calmon Viana. Que existe até hoje, né? Não sei se conhece o nome. Baratão. Mudou de nome. Mudou de nome. O local existe, o mesmo só ainda. mudou o nome. Inclusive, o nosso logo era o cedro do Líbano. A gente trouxe o cedro do Líbano, as pessoas perguntavam: mas o que é isso? Aí o cedro do Líbano. E o engraçado é que o cedro do Líbano ela é uma árvore milenar. Ela vive 4.000, 5.000 anos. Nossa. O Templo de Salomão foi construído com o cedro do Líbano. Na época, o Líbano era uma floresta de cedro. Ela é uma árvore que só vive em alta altitude, ela precisa de alta altitude e ela suporta a neve. Tempo muito rígido. Temperaturas baixas. Ela não sobrevive em litoral
e nem em países com tempo tropical. Muito quente, ela morre, ela não sobrevive. Então, ela vive em altitude. O Líbano tem muitas montanhas, muita neve, então ela é uma árvore bem típica do Líbano. E aí, como é que foi essa experiência de ter o mercado? Você vai até que ano com esse mercado? Eu inicio em 91 e vou até 2006. Bastante tempo. Ficamos bastante tempo. Chegamos a ter 3 lojas. Caramba. Eu cheguei a ter 3 lojas, 180 funcionários, bastante gente trabalhando. E foi bem desafiador mesmo. E aí, 3 lojas, né? Deixa eu só te interromper uma coisa. Sim. Trazendo aqui para o nosso dia de hoje, o pessoal fala como é difícil contratar, como é difícil liderar. Como que foi essa experiência lá em 90 e pouco, com 180 funcionários? Como que você lidou com isso? Olha, eu vou falar uma coisa bem assim, bem... Agora vocês estão fazendo perguntas e eu estou tentando trazer à memória. Nós começamos a trabalhar em 91, inauguramos. Foi bem uma história muito bacana de lembrar. Conto para os meus filhos como era tudo. Mas assim, vamos pensar o seguinte. Inauguramos um mercado, eu não sabia nada de mercado, de comércio, não tinha nenhuma noção de como trabalhar. Foi tudo olhando, aprendendo. Fiz um estágio, na verdade eu fui trabalhar numa loja, num supermercado, fiz um estágio lá, procurava amigos, que tinha um comércio e perguntava como lidar com contador. Não tinha noção. Sim. Eu virei empresário com 19 anos. Era uma loucura. Os registros eram tudo, né, talão, tudo, né, Fábio? Manual. Caixa registradora você tinha que digitar. Não tinha leitor óptico, era tudo digitar. Não tinha fax. Fax foi criado depois que eu inaugurei. Nossa, não existia nem fax. Não tinha fax. Não tinha internet. Não tinha internet, não tinha fax. Era telefone discado. Então, aproveitei a história e a experiência do meu pai em comprar no atacado. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi comprar um caminhão. Para ir buscar mercadoria. Para ir buscar mercadoria e aumentar o nosso lucro. E a gente inovou. Eu posso dizer para vocês que o Baratão foi uma inovação, porque era uma loja enxuta, bonita. Contratamos pessoas que são do nosso círculo de conhecidos. A gente criou dentro da loja uma escola. A gente treinava jovem podia trabalhar com 14 anos. Então os pais... Trabalhava e não morria, né? Não tinha problema nenhum, né? Os pais indicavam os filhos para nós. E como era tudo cliente, a gente conhecia os meninos, né? Via eles crescendo no bairro, lá em Calmon, Monte Cristo, Calmon, Suzanópolis, Nova Poá. E muitos saíram dali para trabalhar nos supermercados da região. Muitos. Eu tinha muita facilidade de ensinar. A gente ensinava os meninos a trabalhar. Fui a primeira loja a abrir de domingo. Só para você ter uma ideia, a gente abria às 7 horas da manhã no domingo, fechava 1 hora da tarde. O faturamento nosso de domingo dobrava o de sábado. Nossa. Porque não tinha lojas que abria de domingo. Nenhum supermercado abria de domingo. Nós éramos os únicos. E aí vinha pessoas de Mogi, Suzano, Poá, Ferraz, falavam, mas como assim? Vocês estão trabalhando de domingo?
E era a inovação, e aí começou. Meu pai, a visão dele comercial era tão grande que nós fizemos uma ilha para vender a granel dentro do mercado. Todos falavam, vocês são loucos, todo mundo compra e vende pacotinho. Meu pai chegou para mim, eu falei para ele, pai, mas aqui é uma área nobre dentro do mercado, você vai abrir para vender a granel? Ele falou, filho, aonde que nós estamos? Eu falei, calmão, o que tem ao nosso redor? Chácaras. Chácara compra o quê? Saco. A gente chegou a vender num fim de semana 50 sacos de milho. Nossa. A gente vendia muito a granel, sabe? E essa é uma visão que eu não tinha. Isso veio do meu pai. Então a gente... Quando o mercado estava indo na tendência do tudo fácil, né? Cerveja em lata, a gente estava ainda vendendo caixa de cerveja de 600, porque tinha muito bar, tinha muito campo de futebol. Sim. Então, para eles era mais cômodo e mais vantajoso você vender garrafa, não latinha. Sim. Então, a gente trabalhava muito. Cheguei a trabalhar 18 horas por dia, era uma loucura. Era bem legal. E aí você chega a 3 lojas, né? 180 funcionários que você falou. A segunda loja foi em Suzano, nossa, na Avenida Mogi das Cruzes, e a terceira foi em Mogi. E como é que você sai desse ramo? O que aconteceu? Qual foi o gatilho para você? Foi cansaço mesmo. Foi mais cansaço. Eu casei em 97, eu casei. Em 2000 nasceu minha primeira filha, 2003 meu segundo. E eu não via minha mulher, não via meus filhos. E um dia eu fiz uma reunião com a minha família, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão. E eu expliquei para eles que eu gostaria de mudar. Que eu preferiria já não sacrificar minha família por conta do trabalho. Sim. Nós fizemos isso planejado. A primeira loja vendemos em 2002, a segunda em 2004 e a última em 2006. Entendi. Foi feito um planejamento. Foi um planejamento, né? E aí a gente parou. E aí você vende a última loja em 2006, você foi fazer o quê? Ano sabático. Ano sabático. Sensacional. Ano sabático. Sem desespero, nada, sem nada. tranquilidade. Não, eu tirei praticamente 18 meses para desligar, que o comércio ele tá na veia. Sim. Especialmente libanês, tá no sangue, né? E hoje eu trabalho com escritório, tenho uma empresa Mediata, é um escritório. Mas assim, nesse período, eu fiz cursos, eu fiz alguns cursos, prestei para auditor fiscal, passei, mas não... Caramba! Não fui chamado. Desistiu? Não fui chamado. Não foi chamado. Não, é lista. Não fui chamado. Auditor fiscal da Fazenda Estadual. Fiz 1 ano de cursinho preparatório. Ninguém sabe dessa história, porque isso foi... É a primeira vez que eu falo sobre isso. Foi nesse ano, 2006. Eu ia para São Paulo todo dia. Ia e voltava, de trem, metrô, trem. Saía daqui 5 horas, voltava às 11h30. E eu fui até o final. Foi bem legal, muito bom. Conheci bastante gente interessante. E aí um belo dia,
eu fui na feira do franchising e lá eu conheci uma franquia que chama Cartório Postal. E aí entrei, conheci o dono me recebeu, ele gostou muito de mim, o senhor Flávio e a doutora Cláudia, que é a esposa dele. Eles falaram assim: irmão, você não quer nos visitar? Eu falei: vou. Fui lá, visitei eles e tal, e conheci o segmento deles, que é um segmento empresa para solucionar a burocracia. Ele tinha essa... Tinha essa nomenclatura. Ele falava, eu resolvo burocracia. Quais dores que o cartório postal resolvia nessa época? Ele resolvia muito a questão documentação de cartório. E fazia essa intermediação. Então, a São Paulo tem uma característica, muitas pessoas que trabalham aqui são de origem do Nordeste, interior, região do Sul, estados do Sul. Então, naquela época não era digital. Você tinha que buscar o documento. Então, muitas pessoas iam viajar só para trazer uma certidão de nascimento que era necessário para casar. Sim. Então, ele fazia esse trâmite aí. Já era um facilitador. E aí, era um facilitador, exatamente. E aí, como que surgiu a Mediata, na verdade? No comércio, na minha atividade, quando era mercado, eu tinha muita inadimplência. Eu falava, não é possível. Eu fazia o fechamento anual, a gente perdia quase um carro ali. Era cheque, tinha muito cheque. Cartão era quase difícil, né? Ninguém anunciava cartão. Então, comecei a fazer as cobranças dos seus cheques dos meus cheques. Chegava a cobrar, protestar, mandava notificação, entrava com um processo quando precisava. Então, a gente fazia isso. E aí, um belo dia, eu falei, eu vou implantar isso. E eu comecei a implantar, porque eu acabei comprando a cartório postal. E aí eu implantei a cobrança na minha empresa. Quando você fala que você comprou cartório postal, a franquia. Você se tornou franqueado. Eu me tornei um franqueado. Legal. E dentro da franquia eu tinha a licença do uso do nome. E aí eu fui agregando meus serviços. E aí eu fui criando serviços. Hoje você ainda está com a cartório postal? Não. Não. Hoje a Mediata é o carro-chefe. A Mediata é nosso embrião, que hoje já não é mais embrião. Estamos há 17 anos já com a Mediata. Pegou toda a expertise, né, de quando era empresário, trouxe para a Mediata, né, para fazer as cobranças. Foi. Cobrança hoje é o carro-chefe? Ou você tem outros produtos e serviços lá? Hoje a Mediata, ela se posiciona como uma empresa que ajuda o empresário em achar soluções para o dia a dia dele. Tá. Então, a Mediata, ela continua com recuperação de crédito, a gente tem gestão de inadimplência, trabalhamos com soluções jurídicas, tem um corpo jurídico próprio e continuo fazendo a parte documental e gestão patrimonial. Então nós temos hoje um ecossistema, tudo à disposição do empresário. Quando você fala soluções, é que você não tem um negócio de prateleira, né? Cada empresário tem uma dor, tem uma situação e você molda de acordo com o que ele precisa. Então eu atendo hoje indústrias, atendo empresas de pequeno porte também, profissional liberal, que a gente ajuda ele na segurança jurídica, contratos, temos recuperação de tributos, um trabalho muito forte hoje na Mediata. Nós temos um jurídico tributário e temos soluções para vários segmentos.
Dá uma dica para o empresário, para quem vai começar a empreender. Você teve essa experiência de franquia. Sim. E aí sempre tem aquela dúvida, franquia é uma coisa boa, é uma coisa ruim? O que você diria para o empresário que de repente vai empreender e tem a opção de comprar uma franquia ou tem a opção de fazer voo solo, vamos dizer assim, e por conta própria? A franquia, ela é boa para aquela pessoa que não tem nenhuma experiência empresarial. Uhum. E aí você entra num modelo, num formato que a franqueadora ela vai te dar total apoio, inclusive jurídico, quando precisar. O empresário que já tem uma certa experiência e sabe os desafios que é de você ser realmente o líder, você tem mais facilidade. Mas é um relacionamento entre franqueado e franqueadora. Então precisa estar num contrato muito bem elaborado, revisado, tem que ler as entrelinhas e saber que as decisões macro são do franqueador, não da franquia, não do franqueado. E é onde dá realmente essas divergências comerciais. O franqueador não me avisou. Então, até padrão de fachada, horário, né, você tem que respeitar. Você não pode comprar fora da linha do franqueador. Uhum. Então, são coisas que realmente o franqueado tem que entender, que eu preciso seguir uma diretriz do franqueador. Você concorda, Ivan? Nesse segmento eu entendo um pouquinho, né, Fábio? A gente tem a Brasil Cacau. Sim. E realmente, às vezes a gente tem até umas ideias lá mirabolantes, mas a franquia fala, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que seguir realmente as diretrizes, né? E é o que você falou, aquele que quer seguir ali, que ele tem um pouco mais de audácia, que não quer seguir regra, franquia eu não aconselho. Eu escuto muito empresário assim, que às vezes acabo conversando, ele fala, não, mas eu sou investidor, vou comprar uma franquia. Não funciona, porque você precisa ter um time forte tocando a franquia, a loja, o comércio, sim, a empresa. Então, o que engorda a empresa é o olho do dono. Você deve ter passado por situações, né, franqueados ali, que falam, não, mas eu sou investidor. Tá, mas quando acontece algo, você precisa estar presente. Sim. Não é? E bastante presente, bastante por sinal. Presente. Até um conselho para quem é investidor, como devem ter aí, toma cuidado com a franquia nesse sentido, porque realmente, né, você não é só chegar lá e colocar o dinheiro e aquele negócio vai funcionar sozinho, né, irmão? Você precisa estar lá. Em alguns momentos, por exemplo, eu sacrifiquei a corretora de seguros para estar ali dentro da franquia, para estar cuidando da loja da Brasil Cacau. Né? E aí tem que ponderar realmente até onde vale a pena, como ter esse percepção que tudo de ruim pode acontecer e você vai ter que estar lá para resolver. Então tem que ter essa percepção, não é só chegar e pôr o dinheiro, não. Uma coisa interessante, né? Você ficou com o Baratão 15 anos na minha conta? 15 anos. 15 anos. 15 anos. Tirou um ano sabático para entender o mercado, para descansar um pouco e tomar a melhor decisão, né? Dar aquela guinada de carreira, né? Nasceu a minha caçula nesse período. Sim, já dá para ter uma ideia. A minha caçulinha nasceu. Que bom. Então, eu tenho 3 filhos. E aí vou montar um escritório, vou usar a experiência que eu tinha, né, como empresário para ajudar outros empresários, para formatar isso como um produto e vender. Mas aí a gente sabe, né? Eu tenho um escritório de contabilidade. Para você montar uma contabilidade, é uma mesa, uma cadeira e um computador. É só isso que precisa. É só isso que precisa. Mas aí acho que o grande desafio como é que você começou a captar clientes? Como é que foi isso?
Fábio, não foi tão fácil assim como parece. Né? Não é fácil. Quem vê hoje o Rimon acha que, né, já nasceu desse tamanho. Nossa, é uma coisa assim. Aí eu fiz um ano, foi o ano de 2008, eu fiz um ano de estágio na cartório postal sem remuneração. Para entender, porque eu tive uma guinada muito grande, né, na minha vida. Eu saí do comércio... Posso só fazer um corte aqui? Você comentou que a sua estratégia foi usada 2 vezes. Quando você abre o Baratão, você trabalha no mercado para entender. Foi. E aí quando você vai abrir a Imediata, você também faço a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma dizer, coisa. Precisa saber o que você está abrindo. Exatamente. Precisa conhecer. Não dá para você falar assim... Eu fui assim, estudar. Eu vou abrir uma loja de joias. Tipo, não. Nunca comprei joia, não entendo de joia. Não vai dar certo, precisa estudar o que você vai fazer. Mas assim, olha, eu vou falar... Você me conhece já há um bom tempo, né, Fábio? Mais 10 anos. Mais 10 anos. Você sabe, me conhece um pouco. Eu sempre fui um cara transparente em tudo que eu faço. Então, quando fui pedir o primeiro estágio, eu já tinha informado para a pessoa, olha, você não está contratando uma pessoa, você está ajudando uma pessoa. E quando fui falar com o seu Flávio na cartório, eu falei para ele, eu só vou entrar na cartório se eu entender como é o seu negócio e aonde eu estou entrando. Ele olhou assim para mim e falou, cara, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Você vai ficar aqui, você não... Você ficou quanto tempo lá? 8 meses. 8 meses. 8 meses. Não remunerado? Só não aprendendo? Remunerado. Isso é... E investindo, né? Porque tem que se locomover. Mas, na verdade, Fábio, eu tenho que agradecer ele. Sim. E hoje, como eu agradeço, porque ele me ajudou a entender como é. Ah, mas como assim? Você fica 8 meses... E eu trabalhava, cumpria a jornada. Entrava às 8h30, saía às 17h. E tinha uma responsabilidade, exercia função, tudo. Era operador de... eu fazia a operação de protesto de contratos do Banco Bamerindos. Naquela época tinha Banco Bamerindos. Então eu era responsável pelos contratos do Bamerindos. E assim eu acabei gostando do que eu vi ali, aprendi e trouxe para cartório. Eu não virei um franqueado, eu virei um licenciado, porque eu tinha liberdade de agregar produtos na minha cesta de serviço. E eu tinha uma relação muito boa, eu implantei, só para você ter uma ideia, a questão do processo de cidadania, eu implantei na rede, porque acabei me tornando presidente dos franqueados, né? Tinha o comitê, não é comitê, tinha... Conselho. Conselho. Eu era presidente do conselho dos franqueados. Fiquei 4 anos como presidente do conselho e dava treinamento. Então você vê, são coisas que as pessoas falam, mas como você chegou até aí? Como você sabe? Então, foram processos que você passa. Aprendi muito nessa questão, e aí entra um pouco a questão da gestão, né? Gestão de pessoas, porque no conselho você tem vários problemas ali. Vários perfis, né, para administrar. E muitas divergências de opinião junto com a franqueadora. Franqueado, franqueadora, briga. Então, e aí essa parte da negociação, a habilidade da negociação vem daí. E
a cobrança vem da época do meu comércio. Foi nisso. Só que se você pegar, você fala, mas eu nunca pensei que eu iria fazer isso. Você acaba, as circunstâncias caminhando você para esse lado aí. Uma coisa que eu penso, né, que eu sempre falo, não é você que escolhe o mercado que te escolhe, né? Você vai nessa pegada. Mas uma coisa extremamente importante é isso, né? Porque ele parou, foi lá se dedicar a aprender, e hoje a gente vê... Não é isso que a gente vê hoje. O jovem na segunda-feira... Eu tenho uma ideia, essa ideia, vou sair da casa dos meus pais, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aquilo que eu sempre falo, procurem pessoas experientes para andar ao seu lado, né? O Fábio tem um ditado, né, Fábio? Fábio é o rei dos ditados. Como que é, Fábio? As frases de efeito, né? A frase de efeito, quem anda com galinha... Não, ninguém anda com galinha. Sim, é o ambiente, né? Do ambiente. Até cacarejar, como que é? Você tem que andar com águia, né? Porque verdade. se você andar com galinha, você vai ciscar, cacarejar, é capaz de botar um ovo ainda. Olha aí. Agora, se você andar com águia, você vai sempre voar cada vez mais alto. Sempre e mais longe, né, Fábio? Isso que é importante. Mas é interessante, né, Fábio? Porque, assim, naquela época eu não pensava em networking, mas tinha o networking, fazia networking. Você não pensava em mentoria, mas a gente tinha o mentor. Meus estágios eram mentoria. Eu fazia mentoria, mas naquela época eu não sabia nem o que era mentoria. Mas é que hoje você para e fala, bom, eu fiz mentoria. Eu tinha um mentor. O Elias foi meu mentor. O Elias que me levou para o processamento de dados. E foi uma coisa boa, porque ali eu aprendi a pensar, a raciocinar. E a fórmula, ela não muda. A fórmula de sucesso, porque as pessoas falam, qual é o segredo do seu sucesso? Trabalho, disciplina, comprometimento, acordar cedo, dormir tarde, porque você quer chegar no seu objetivo. Ah, não, mas eu não quero fazer isso. Então, tudo bem. Mas também... Aí você tem a questão, falando biblicamente, semeadura. Você quer colher, você vai ter que semear. Não tem segredo as coisas. E aí você vai falar hoje para o empresário que está querendo ter êxito, ele quer chegar sem passar pelo caminho, pelo trajeto. É o que eu ia comentar. Normalmente o jovem entra na sua empresa na segunda-feira como estagiário. Na sexta-feira ele quer ser presidente da companhia. Não dá. E ainda quer te demitir se bobear. Não dá, não. Nesse processo ele vai te demitir, com certeza. Agora você falou uma coisa de network, né? A gente sabe que a gente foi fundador, né? Você mais de um grupo, né? Eu fundador do Infinity lá em Suzano junto com você. Sim. É um grupo de network especializado. E você tem um projeto de network hoje que você faz? Tenho. Como é que chama esse projeto e como é que ele funciona? Sim. Eu junto com alguns amigos, há um ano atrás, exatamente junho de 2025, criamos um grupo que chama Sócios Club. É um grupo de networking, mas não um grupo tradicional. Não é o que a gente conhece de fazer reuniões abertas, receber muitos convidados, seguir um script, uma reunião, tal. Não é isso o que a gente faz. O Sócios, ele é um grupo que reúne 8 diretores hoje. Estamos, inclusive, inaugurando uma sede administrativa nossa agora, dentro de uns 60 dias, está em reforma, está em obras. Basicamente, a gente temos as reuniões quinzenais, sendo uma estratégica fechada e uma aberta para convidados. Okay. O intuito é nós nos educarmos. E aí tem uma coisa interna e tem uma coisa externa. Procuramos trazer convidados que vão agregar conhecimento para nós. Então escolhemos temas e aí o convidado é escolhido através do tema. Então nós tivemos já, dentro desse período,
tivemos vários temas interessantes. Reforma tributária, trouxemos um profissional da reforma tributária, trouxemos um profissional da área de TI para falar sobre riscos cibernéticos. Trouxemos um convidado que nos orientou e deu uma aula sobre marketing digital em tempos atuais, o que você precisa, o que você não precisa, o que é fake news, o que não é, o que dá certo. Então, trouxemos um cara da inteligência artificial para nos orientar. Então, são vários convidados com perfis mentores. Tá. Pelo que eu estou entendendo, assim, o network a gente sabe que se você tiver 2 pessoas juntos, o network vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas além desse network, esse grupo visa o crescimento pessoal de cada membro. Então, nós estamos num estágio de nivelar os diretores. Então, porque cada um vem com uma bagagem. Com a bagagem dele, com a linha de trabalho, de pensamento, sabe? Então, nesse período de 1 ano, a gente conseguiu nivelar. Então, todos já estão alinhados em o que a gente vai fazer dentro dos sócios. Beleza. Agora, nós vamos replicar. O que isso quer dizer? Semana retrasada, nós tivemos uma reunião na empresa de um convidado nosso, que nos chamou porque ele queria entender o momento da empresa dele, de acordo com a nossa visão. Tá. Então, nós fomos convidados a ir lá e ele falou da empresa dele. Expôs as dores. Expôs as dores e tal. Legal. E uma das dores é que ele não consegue fazer networking B2B. Tá. Ele tem muita dificuldade porque o segmento dele é do B2B. Ele só atende pessoa física. E ele queria sair um pouco da pessoa física, ampliando para a empresa. E pediu nossa ajuda. Então, nós vamos elaborar um planejamento, um projeto para ele nessa linha. Inclusive, ele quer fazer parte de algumas reuniões nossas. Então, nós temos a oportunidade de ter associados. Sensacional essa ideia, sensacional. Então, as reuniões são período noturno, tem duração de 2h30 no máximo. É servido um jantar, é 1 hora de reunião, é bem dinâmico. Sim. É 1 hora de reunião e 1h30 de jantar. É o que a gente faz já no nosso... Sim, muito parecido... um pouco mais de foco, né? Um pouco mais de foco. Sim. Na linha de conhecimento, empreendedorismo e tal. Sim. Então, olha que interessante. 1 hora de reunião, Fábio, você tem a estrutura de uma reunião, apresentação dos convidados, tem a palestra. Tem sempre um palestrante na reunião. Então, nós temos um palestrante que traz um tema legal, bacana. E 1h30 de resenha, que é a troca. A conexão. Muito bom. Legal. Não, sensacional. Você não para, né? Não. Sempre... É o que eu coloquei move, ali, né? O aprendizado sempre, né? Sim. Você tem que estar sempre em movimento. E você também tem um podcast, né? Que é o Café com Rimon. Eu tenho o Café com Rimon, que já estamos... Já vi aqui, né? Também. Nós temos o podcast, é um projeto que eu iniciei em 2023. Tem 3 anos já, completei 3 anos. Estamos no episódio 53, 54. E aí faço o convite oficialmente agora, por isso que também eu trouxe para você. Só recebe esse kit quem grava o café. Olha aí, ó. O seu tá antecipado. Agora tô com compromisso então de ir. Então. Você tá com compromisso de gravar. Você já vai ter que ir, viu, Fábio? É só eu, viu? Você entendeu, né? Eu entendi que tem uma rivalidade aí entre você e eu, tá claro. Mas assim, a gente
Eu respeito a hierarquia, né? Como presidente da ACIP. Então, depois o seu tempo... Você entendeu, né? Mas ficou a dica, você pode ser presidente também. Pode ser presidente. E você que está nos assistindo, você também pode se afiliar à associação comercial. Sim. E um dia ir no Café com Rimon, depois que virar presidente. Exatamente. Para sentar na cadeira do Café com Rimon, precisa passar pela ACIP, trabalhar, contribuir. 4 anos presidente. Sim, olha aí, ó. Muito bom. Legal. Nossa, Rimon, assim, gostoso de saber da sua história, né? Já te admirava, né? Te admiro mais ainda por saber todo o histórico. Obrigado. Família, né? Toda essa expertise que você tem, né? Eu achei muito interessante, assim. Eu acho que quem assistiu até o final tomou dicas valiosas aí de empreender com sucesso, né? Saber com sucesso e com firmeza, vamos dizer assim. Saber que está entrando. Porque, assim, esses 8 meses que você ficou lá, se com 4 meses você visse que era uma roubada, o cartão postal, você já tinha saído tinha economizado muito dinheiro. Exato. Né? E tempo, né? Porque às vezes não é só o dinheiro, é o tempo, né? Mas, assim, a curva de aprendizagem ajuda muito, né? Depois, né? Sim. Ela... Foi assim... Foi um período de muita incerteza também. Porque você não sabe se vai dar certo. Né? Sim. E você tem uma família por trás. Eu entendo as coisas, sabe? A gente não pode errar, essa é a verdade. Com família você não pode errar. Não. Porque você tem muita gente que depende de você, né? Você tem seus filhos, sua mulher. E a gente sabe que as coisas hoje contadas, depois que aconteceu, fato consolidado, você olha para trás, você mais lembra das coisas boas do que dos desafios que você passou. Mas naquele período você tem um período de incerteza. Pô, será que eu estou indo na contramão de tudo? Né? Eu não sou da área administrativa. Eu não sou da área jurídica. O pessoal usa esse termo, né, pivotar, né? Você fez um 180, na verdade, né? De uma empresa de 3 unidades, com um faturamento que devia ser muito bom. Mas que você sabia que não ia tirar. O futuro, né, não ia ser legal, a ausência, né? E a gente sabe que família é tudo, né? Então não adianta você ter uma empresa de sucesso, mas que com isso destrói a sua família. Sim. Não tem equilíbrio. Eu tive muita ajuda da minha esposa, né, a Nadine, mando um beijo para ela. Eu falo que ela é contadora, inclusive, Fábio. Ela não exerce, né, ela tem formação contábil, mas nunca trabalhou nisso. Mas ela me ajuda muito na empresa, minha sócia também, né? E a gente tem que ter a base boa. A base boa é a família, a esposa. Aí dizem que o sucesso vem... Atrás de um grande homem de sucesso tem uma grande mulher. Ela fala que anda do meu lado. Eu não. Eu acho que ela está atrás me empurrando sempre. É isso aí. Legal. E é legal, cara. Assim, quero envolver a produção, que nunca aparece, mas a produção copiou o pai, né, de vocês, né? O pai de vocês saiu de Mogi para buscar a esposa em Poá, né? E vocês a mesma coisa, fizeram né? O mesmo caminho. Né? São 2 aqui na produção, né? São irmãos, os brothers, né? E aí saíram de Poá, aliás, de Mogi para buscar a esposa em Poá. E a sua esposa, irmão, você foi buscar onde? Cara, a história do meu casamento também é uma coisa interessantíssima. Eu fiz a mesma coisa, Fábio. Mesma coisa que seu pai, né? Exatamente. Minha mãe ficou no Líbano, meu irmão e minha irmã. Então, depois de 4 anos, longe da minha família, né? Só meu pai aqui. Meu pai falou, você não vai ver sua mãe? Eu falei, pai, eu gostaria. Ele falou, então você precisa ir. Aí eu fui, eu fiquei 30 dias lá, no Líbano, e eu fui realmente para passear mesmo. Eu tinha... não tinha nem ideia de... Sim. Totalmente despretensioso. Porque meu foco ainda era me consolidar, tudo. Isso foi 96, né? 95? 95. E aí eu cheguei lá, tinha uma festa de formatura
de um primo meu. E nessa festa de formatura, a família da minha esposa foi convidada junto com os filhos, né, tal. E aí eu vi a Nadine, assim, eu estava sentado de um lado, ela do outro, meu tio do lado, eu falei, tio, olha que moça bonita. Ele olhou assim para mim e falou, é sua parente. Como parente? Ela falou, não é bem parente, mas é parente. Como todas as cidades pequenas. Do interior, sim. Um casou com o outro, que não sei o quê. Não, eu falei, não, agora eu quero saber que parente que é. O parentesco, ele é longe, não é perto. A avó dela é irmã da minha avó. Tá. Basicamente é isso. Aí, só que eu não sabia também. Eu falei, agora tem um motivo para ir fazer uma visita. Vou visitar meus parentes. Sim. Quem conhece, quem não conhece e tal. E tinha um amigo de escola. Olha as coincidências. Um amigo da minha escola, que é da mesma cidade, que é primo da Nadine. Falei, agora... Já estreitou o caminho. Liguei para ele e falei, olha, quero fazer uma visita lá para os seus tios e gostaria que você me acompanhasse. Ele falou, para já. Ele já meio que desconfiou, né? E a Nadine era muito bonita, continua sendo, né? Mas na época uma menina solteira, bonita, vários pretendentes, né? E cheguei lá e foi assim, foi indo. Eu passava café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, almoço e janta, quase... Foi mais ou menos isso. Que da hora. Namoramos durante uns 3 anos e depois aconteceu. Que bom, que bom. Foi mais ou menos por aí. Cara, interessante, né? Como os padrões se repetem, né? Sim. Muito legal, muito legal. Poxa, tá muito legal o papo, mas estamos chegando no final, Ivan. Caminhando. E aí, Rimon, queria que... Você deu várias dicas, né? Mas vamos imaginar uma dica final para os empreendedores. Empreendedores que vão começar, empreendedores que estão há muito tempo, empreendedores que estão pensando em desistir. O que você diria para eles? Eu tenho o que eu posso dizer e agregar valor para quem quer ser empreendedor. Conhecer o cliente dele. Ele tem que conhecer o cliente, o público-alvo. Eu vejo muita gente hoje abrindo negócios que não... tem a ideia, mas não sabe para que público ele vai atingir. Então, todo o foco vira o seu público-alvo. Porque, tecnicamente falando, todos nós sabemos trabalhar. E se você não sabe, você vai aprender a trabalhar. O público é importante. Sempre buscar conhecimento, mentores, que hoje, né, a gente precisa deles. Esse para quem quer começar. Para quem está já na estrada, na jornada, eu posso falar que assim, buscar parceiros. A Mediata é um grande parceiro dos empresários, e eu não falo isso porque eu estou querendo vender nada, mas todo o meu negócio foi criado para ajudar. Então, temos várias soluções dentro da nossa empresa que ajudam o empresário. Eu faço muito consultivo, dou assim, várias dicas, porque as pessoas, o empresário, ele... você gera valor, um dia você vai receber valor. Sim. Então não é só financeiro que conta, a gente tem que pensar que as coisas vão e voltam. Doar de si mesmo, né? As pessoas vão e voltam. Eu digo assim, não é ser leviano, achar que não precisa de dinheiro, porque a gente tem que pagar as contas. Sim, sim. Mas se você pensar só no dinheiro, não vai. As coisas não acontecem. Não. Então a Mediata hoje, eu posso dizer que hoje eu nesses 17 anos, eu consegui criar uma empresa que atende o empresário em vários segmentos, atende ele na necessidade jurídica, consultiva, documental, sabe? Temos muita expertise. Se você tem uma dor com documento, consulte o Rimon. É isso. Dor com documento, dor com negociação, solução de conflito.
porque eu lido com a parte comercial. Então, e o que eu vejo, finalizando aqui a questão, o empresário, ele toma decisão toda hora. Muitos demoram para tomar decisão. E se eu trazer isso para a questão dos conflitos, e especificamente inadimplência, não deixa a inadimplência afetar o caixa. O problema se estabelece. Você não pode deixar a inadimplência envelhecer. Duplicata, contrato no fundo da gaveta é um dinheiro perdido. Uhum. E eu vejo muitas pessoas se preocupando, muitos empresários se preocupando muito em vender. Mas o que adianta se você vende e você não recebe? Você tem um baita de um faturamento, o seu faturamento aumenta expressivamente, mas junto caminha uma inadimplência. Então você tem que saber vender, ok? E você tem que saber receber. E é uma dor constante, os conflitos comerciais, divergências. E aí eu falo mais ainda sobre a questão, o conflito, ele não necessariamente tem que gerar o desgaste e a perda daquele patrimônio da empresa. Porque você batalhou tanto para conseguir um cliente, por que você vai perder ele? Quando tem... pronto, o conflito se estabelece. Não é necessário você perder o cliente. Aí você põe um intermediador que vai entender seu lado, vai ouvir o outro e vai chegar ali num consenso. E você mantém um relacionamento. É o que a Mediata hoje faz. Nós nos especializamos nisso. Legal. Eu não cobro de forma agressiva. Eu acho que temos que seguir uma linha, né, dentro dos valores que eu entendo, que eu hoje enxergo. Conflito nunca é bom. Muito bom. Ivan, quer fazer as considerações finais? Sempre uma aula esse programa, né? Hoje, aprendendo mais ainda. Por exemplo, não imaginava que era problema vender e não receber. Para mim era só vender mesmo, né? Então, mas tem esse risco realmente para alguns segmentos, né? Que acaba que não recebe realmente, né? E interessante isso, né? Você coloca alguém que é neutro ali no meio de campo, você né? Consegue manter a relação comercial. Para você ainda. manter a sua relação comercial com aquele cliente. Nunca tinha pensado nisso também. Normalmente o cara te deve, você já fica bravo. Você fica bravo, não quer mais atender ele, não sabe porque, não entende por que ele está te devendo. Eu acho que tem uma aula muito boa. Tem uma situação assim que eu tô com isso, trabalhando com isso há muitos anos. 90% das pessoas que devem não são má pessoas, nem queriam estar devendo. O cara não acorda de manhã e fala, pronto, vou aplicar um golpe em alguém. Não é isso. A essência das pessoas, ela é muito boa. Uhum. O problema é que nós temos muitos empresários que têm má gestão. Sabe? Ele não consegue. E outra, ele também depende do cliente dele honrar com o pagamento. Uhum. Então, às vezes, vira uma cadeia, uma sequência. Sim. Ele deve para você porque o outro deve para ele. Que deve para o outro. Que deve para o outro. Ou ele teve um problema de saúde, ou de uma fatalidade, ou de um contratempo. E muitas pessoas são muito reservadas em compartilhar problemas, sabe? Então, o terceiro, ele chega e aí ele ouve, filtra e passa. Sim. E na maioria das vezes, a gente chega já meio com a solução, sabe? Então, isso é a expertise que hoje nós conseguimos adquirir. Mas muito bom, viu, Fábio? Mais uma vez, sempre muito bom estar aqui. Muito bom. Antes de finalizar, Rimon, quer uma consideração final também? Quer falar? Sim, eu quero dar os parabéns para o programa. Eu assisti a alguns episódios. Legal. Achei a ideia muito boa, né, de vocês focarem no empreendedor, no empresário de Poá, trazer pessoas que vão dar exemplo, né, para outros. E bate-papo, você sempre sai com insights.
Então, sempre tem uma troca, né? Sempre tem uma troca. Apoio a iniciativa, né? Vocês tiveram uma excelente ideia, ainda mais carregando a CIP, né? Com o nome CIP. Então é muito bom. Parabéns. Obrigado, viu, irmão, pela presença. Obrigado a vocês. E é isso aí, Poá. Estamos chegando a mais um final de um episódio. Você que assistiu até agora, agradecemos a sua audiência. Não esqueça de curtir o episódio, se inscrever. Sempre que subir algum novo episódio, você já fica sabendo. E você também pode nos ajudar apoiando a causa, né? Assim como o Mercadão das Tintas do Vitor faz. Seja nosso patrocinador regular. E é isso aí, Poá. Até a próxima. Valeu!